Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que está? É isso aí, segunda-feira hoje, fim de semana foi muito corrido. Tive que fazer uma viagem curta para visitar o meu irmão, né, que está recebendo um tratamento. Fui levar minha mãe lá para vermos ele como é que está. Sábado foi bem agitado, não consegui gravar nada, né? A ideia era gravar mandar um vídeo no sábado, no domingo, mas infelizmente não deu certo. Mas estamos aqui mais uma vez, beleza? O bom de ter espairado um pouco no sábado e no domingo é que a raiva passou. Confesso para vocês que a quinta-feira me deixou muito irritado mesmo com o que aconteceu, né? Como eu disse, apesar da galera ter dito que foi uma vitória, que a gente empatou, era algo que é histórico, né? A gente sempre normalmente perdia e empatamos. Mas dadas as circunstâncias, o fato de sermos maioria, de estarmos, né, enfim. Mas é isso aí. Então vamos lá, quero começar com algumas informações aqui que são importantes, tá bom? Para quem sabe, já tem acompanhado, nós tínhamos marcado, né, tentado convocar uma assembleia pelos moradores para o dia 6, para a próxima sexta-feira. Só que esse dia ele já está sendo adiado, a gente já cancelou essa data. Por quê? Porque nós entregamos as procurações, entregamos as assinaturas do abaixo-assinado para a gestão. E uma parte delas foram rejeitadas, né? Voltou para nós para avaliar. E o que nós achamos um pouco esquisito, em alguns casos sim, às vezes o morador assina, a pessoa que está alugando o imóvel acaba assinando, a gente nunca sabe quem é quem, né? Às vezes a pessoa assina, teve um caso lá que a pessoa assinou no endereço errado, então naturalmente a gestão não vai adivinhar quem é a pessoa e vai rejeitar. O que a gente achou estranho? Teve casos que foram rejeitados porque o apartamento o marido assinou e aparentemente quem estaria à frente era a esposa ou vice-versa. E o que nós achamos estranho nisso é porque essas pessoas nunca tiveram dificuldades em outros momentos com isso. Né, para uma vaga de garagem, para outras assembleias, elas estiveram presentes, assinaram lá o documento. Só que para o abaixo-assinado, eles levaram em consideração algo que não faz muito sentido. Então nós, com esse retorno, estamos reavaliando, falando com as pessoas para poder assinar novamente, tá? Naturalmente, por conta da assembleia, por conta de algumas coisas, veio outras pessoas, né, para procurar saber, e agora já vou dizer aqui, se você ainda não assinou e ainda tem espaço para assinar, nós tínhamos 150 e poucas assinaturas, eu acho que a gente precisava de 141, se eu não me engano, mas a gente sabe que quanto mais pessoas, melhor, né, dadas as circunstâncias, e lógico, quanto mais pessoas participarem desse movimento, estarem cientes do que está acontecendo, é sempre bom. Tá? Então, se você ainda não assinou, né, procure qualquer um de nós aí que está no grupo, aí já falamos disso, qualquer outra pessoa, e participa, tá, desse movimento, tá bom? Hoje eu quero falar sobre algo que me intriga um pouco, né, que é os tipos de pessoas que estão se opondo a nós. Tá? Alguns casos, assim, todos eles na realidade me deixam triste, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu evito sempre que possível qualquer tipo de confronto. Dada até a minha natureza, o jeito que eu sou, eu sempre, em muitas ocasiões, eu prefiro ceder, né? E para evitar qualquer tipo de conflito, né? Infelizmente aqui, né, não é possível, né, dada as circunstâncias. Mas eu percebo que tem algumas pessoas que estão se opondo ao movimento, de uma ou de outra forma, e por motivos diferentes, tá? Então, uma delas são aquelas pessoas que elas estão desinformadas. Elas recebem algumas informações desencontradas de pessoas que, como eu já disse aqui, muitas vezes não tem muito escrúpulos, aí começa a inventar história, falando que o que a gente quer fazer aqui é mandar todo mundo embora, é fazer isso e aquilo outro, ok? Então essas pessoas, normalmente, elas estão se opondo a nós e a gente não sabe quem é quem, mas elas entregam procurações para as pessoas que estão a favor da gestão representá-las. Tá? E eu já disse aqui para vocês que quando eles fazem um pedido de procuração e eles não fazem questão que a pessoa esteja presente na assembleia, porque eles sabem que se estiver lá, a pessoa vai ficar no mínimo balançada com o que ela ver lá. Tá? Então eu pelo menos sempre quando eu converso com as pessoas, eu incentivo para que elas estejam presentes na assembleia. Tá? O segundo grupo aí que eu percebo é aquelas pessoas que estão engajadas, né? Elas já sabem das coisas, tudo, estão engajadas, sabem do que está acontecendo,
mas existe algum medo, né? Algum medo por, sei lá, porque às vezes teve casos aqui que a gente até mencionou, de pessoas que assinaram documentos que passaram pela auditoria e foram reprovados, pessoas que de repente, sei lá, tem algum vínculo empregatício com um condomínio e de repente se opõe a nós por conta disso, por medo, sei lá, de perder o emprego. Enfim, existe N pessoas, alguns que eu desconheço, e assim, eu vou até mencionar, aqui na torre que eu moro, eu descobri, né, que tem duas pessoas que estão a favor da gestão, de uma maneira, eu já comentei isso no outro vídeo, né? Que eu peguei um domingo, saí ligando para as pessoas, que foi a recomendação dada até através das multas que as pessoas levaram, que um meio para você não incomodar as pessoas poderia ser por meio de interfone. Eu não sabia como é que funcionava, eu descobri e separei um domingo, um momento ali que era perto do meio-dia, entre 10 e meia, eu não lembro assim, mas já era um horário mais tranquilo, ao meu entender. E eu fui ligando de apartamento, conversando com as pessoas, e duas dessas pessoas, elas se manifestaram no grupo, tentaram me expor, tudo. Eu não conhecia essas pessoas, assim, ainda não as conheço pessoalmente. Mas eu, assim, no dia da assembleia eu fiquei um pouco triste, né? Porque eu vi uma das pessoas que tentou me expor no grupo. E assim, por que eu fiquei triste? Porque aparentemente é uma pessoa super gente boa, simpática. A gente a gente já tinha se encontrado no elevador em alguns momentos, várias vezes, e é aquela pessoa que dá aquele sorriso bonito, agradável, entendeu? Eu fiquei triste, né, de ver que, assim, eu não sei quais os motivos dela para isso, né, para ela estar, assim, e ok, ela deve ter bons motivos para estar apoiando a gestão, mas eu fiquei triste porque, assim, aparentemente é uma boa pessoa, né, uma pessoa, gente boa, e inclusive uma pessoa do condomínio já falou dela, falou que ela sempre foi uma pessoa muito ativa, que sempre se dispôs a ajudar, a participar das coisas do condomínio. E isso, de certa forma, me deixou triste mesmo, porque assim, não é o tipo de circunstância agradável, né? Eu não gosto, né, como eu disse, eu não gosto de estar em desavença com ninguém, mas tem pessoas que acabam sendo mais tristes por conta disso, né? Aparentemente é uma boa pessoa, e assim, se você estiver vendo esse vídeo, vocês, no caso, são duas, né? Eu só pude ver uma lá, eu não sei, não lembro nem o nome da outra pessoa, né, são duas mulheres, até porque no grupo lá, acho que apaga a conversa, não sei se é semanalmente, então eu não consigo nem tentar identificar quem que foi a outra pessoa que questionou eu ligar no interfone. Mas se um dia você se sentir à vontade, quiser conversar, quiser me explicar os seus pontos, não precisa ser em público, pode falar de boa, eu vou respeitar e vou tentar entender, tá, os seus pontos, não teria problema. Mas gostaria de deixar um recado para você, não tenho nada contra você, não tenho nenhum tipo de sentimento ruim contra você, tá? E lamento que nós estejamos de lado oposto, né? E eu espero que isso seja muito pontual, que uma hora que isso acabar, seja lá o que for que acontecer, a gente possa, né, viver uma vida normal, tá bom? E tem um grupo de pessoas que esse é o que mais me preocupa, tá? São pessoas que estão muito engajadas em tentar ajudar a gestão e os motivos delas são obscuros, ou seja, a gente percebe que tem algo muito errado nessa, como é que eu posso dizer assim, nesse apoio, e a gente não sabe o que é, mas te dá, né, um certo incômodo, tá? Eu vou dar um exemplo simples aqui, aliás, vou dar dois, tá bom? Um exemplo é um apoio de uma empresa que se manifestou lá e eu disse isso no último vídeo, que se manifestou na última assembleia, tendo um peso de 54 votos. Então, assim, uma empresa do porte que imagino eu que eles têm toda uma estrutura para saber o que significa uma auditoria, o quão preocupante é isso, e mesmo assim ignorarem, né, essa auditoria. Já sabemos que eles apoiam, né, a gestão atual, então isso me dá motivos para ficar com a pulga atrás da orelha. Pô, o que esse pessoal está ganhando com isso? O que esse pessoal ganharia com uma má gestão? Tá? Então, esse é um dos motivos dos grupos que me incomoda bastante. E tem um grupo, eu vou falar grupo, mas na verdade é uma pessoa, e eu vou citar um nome aqui, só que esse nome é um nome falso, tá bom? O nome dessa pessoa, ela se apresentou para mim como Gustavo. Então, para quem está a par do que está acontecendo, na semana da Assembleia, nós reunimos um grupo de pessoas e nós pegamos a página 41, que é a página que é o resumo geral da auditoria, imprimimos de um lado a página 41, né, destacamos algumas informações lá. Do outro lado, a gente colocou
alguns dizeres para a pessoa ter consciência, ir na assembleia, né, lembrar que o dinheiro dela, que estava, né, que estava em jogo, tudo, e deixamos um contato lá, um número de telefone e um e-mail, tá? E nessa semana que a gente deixou, passou uns 2 dias, eu acho que não lembro se foi na segunda que a gente deixou, mas eu lembro que foi lá para quarta-feira, eu recebi uma ligação, tá? E a pessoa se apresentou como Gustavo, né? E ela queria saber o que estava acontecendo. Ela falou assim, ó, eu tenho ele mencionou que tinha um imóvel aqui, ele até mencionou que era no Itu, né? Ele falou assim, eu quero saber o que está acontecendo, quero saber se o síndico está roubando, o que está fazendo. Aí eu perguntei para ele o que ele sabia, que normalmente a abordagem que eu faço o que você está sabendo sobre esse assunto? Aí ele disse assim, eu recebi um comunicado, liguei para a gestão, já me informou que a auditoria não achou nada de roubo e que eles não estariam na Assembleia. Então, resumidamente, aí ele perguntou mais uma vez o que estava acontecendo, se ele estava roubando. Eu falei assim, olha, a auditoria ela não trata disso, tá bom? E se for o caso, eu te mando para você dar uma olhada nos documentos. Aí eu expliquei para ele que a gente tinha feito alguns vídeos e tal. Aí ele disse o seguinte, falou, olha, eu não consigo, eu prefiro falar sobre isso pessoalmente. Que dia que eu posso ir aí? E a gente, na conversa, expliquei para ele que não estaria durante o sábado e tal, que estaria no sábado à noite. E aí ele falou que tudo bem. E durante a conversa, em algum momento, ele disse para mim que não tinha o WhatsApp. Aí eu falei, ok, então a gente se fala e tenta se encontrar, e a gente conversa, eu explico e mostro para você. Passado isso, chegou no sábado à noite, eu estava com uns amigos aqui, não recebi nenhuma ligação. Quando eu lembrei, eu falei, poxa, tá bem tarde. Aí no domingo, né, eu até perguntei pro pessoal, falei, o rapaz não ligou, não falou nada. Aí iria ligar para ele no domingo, mas domingo eu estava num dia com muita preguiça mesmo. Então, assim, só para recapitular, foi numa semana anterior da Assembleia, tá? Que a gente mandou. E aí, nesse domingo, né, no último domingo antes da Assembleia, eu tava bem cansado e tal. Aí, na segunda-feira, aí não fiz nada. Fiquei de boa, assistindo e tal, não saí de casa pra absolutamente nada, praticamente. E na segunda-feira, eu liguei para ele, né? Inclusive, eu liguei umas 2 vezes pro número errado, né? Mas eu consegui falar com ele. Não, consegui ligar, só que ele não atendeu. E aí, quando eu fui pesquisar, falei, vou tentar. Aí, quando eu fui pesquisar o nome dele no WhatsApp, apareceu o número. Eu achei um pouco estranho, porque ele tinha comentado que não tinha o WhatsApp. Aí eu fui e mandei mensagem para ele. Falei assim, no sábado eu estava lá, ficou tarde para te ligar. Ele falou, pois é, eu estava fora também e tal. Aí ele perguntou o que estava acontecendo. Eu falei assim, Aí ele mandou o seguinte áudio dizendo assim, eu tenho 3 imóveis aí, o meu irmão tem 10. E eu até te entrego as procurações. Só que eu gostaria de saber o que está acontecendo. O síndico está roubando? Porque se ele tiver, eu quero a cabeça dele. Me fala para mim o que está acontecendo. Ele está roubando? O que ele está fazendo? E aí na conversa, eu expliquei para ele. Falei assim, a auditoria ela não trata disso. Simplesmente aí eu mandei o texto do resultado da auditoria para ele. E aí ele insistiu ainda um pouco nessa questão se ele estava roubando ou não. E aí eu comecei a achar estranho. Aí mandei a mensagem no nosso grupo aqui e falei, tem esse número aqui, essa pessoa ela tá insistindo, tá fazendo uma insistência esquisita. Vocês conhecem essa pessoa? Aí passei o nome, Gustavo, e falei, ele tá falando que é do Itu. Aí o pessoal pesquisou, falou, pelas assembleias, tem as assinaturas, falou, aparentemente não tem nenhum Gustavo Itu. E aí, mas de alguma maneira descobriram que esse telefone era de uma outra pessoa, de um outro nome. Então o que aconteceu aí? A pessoa ela teve a preocupação, ou seja, ela está defendendo a gestão. E ela teve a audácia e estratégia de tentar me induzir a cometer um crime. Porque se ele fala para mim, o que está acontecendo, ele está roubando, e eu digo que eu estaria cometendo um crime. Tá? Só que assim, mesmo antes de eu identificar que era essa pessoa, eu jamais iria falar isso. Né? Porque o que nós estamos tratando aqui é de uma auditoria, e a auditoria, como eu já disse em outros vídeos, ela não está falando de crime, ela está falando de gestão, tá bom? E como eu descobri, e aí depois eu fui pesquisar, tá? Com a área que para me dar alguma orientação, e disseram assim para mim que sim, eu posso, né, pegar essas informações, que eu já tenho elas registradas, tá? E essa pessoa ela seria enquadrada aí por falsa identidade, né, no artigo 307 do Código Penal, estaria como incitação ao crime também. Por quê? Porque se numa conversa uma pessoa me faz uma pergunta e eu falo, e na minha resposta contém um crime, só eu estou errado.
Mas se a pessoa ela se apresenta para mim com nome falso, fazendo uma proposta, como ele fez, de dizer assim, eu tenho 3 imóveis e meu irmão tem 10 e eu quero deixar essas procurações com vocês, e tentar barganhar comigo, né, me incentivar para ter isso aí, eu falar alguma coisa, então ele estava tentando, de alguma maneira, me incitar a cometer um crime, tá? E eu sei os caminhos que eu posso fazer para poder fazer um boletim de ocorrência, entregar isso na mão do advogado e processá-lo judicialmente. Por enquanto, eu não vou fazer isso, tá bom? No momento, a minha única condição de fazer isso é o seguinte: se você que está assistindo esse vídeo, se você que me conhece, se aconteceu isso com você, e você corre o risco de ser prejudicado por esta pessoa, por ele ter usado essa estratégia, aí sim eu vou seguir esse caminho, tá bom? Por hora, deixa do jeito que tá, eu não cometi nenhum crime, quem cometeu foi ela, tá? De ter se apresentado com uma identidade falsa, né? Eu tenho as provas de que o número, de quem que é o número, né? E com incitação, e tentar me incorrer em algum tipo de crime. Então, de momento não, mas se você está vendo esse vídeo, aconteceu algo com você e você estiver correndo esse risco, aí você me procura, aí sim eu vou tomar as medidas necessárias para isso, tá bom? Gustavo, eu sei qual é o seu nome verdadeiro, mas é isso, beleza? E, dito isto, eu quero dar aqui um aviso para os meus amigos. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês falam nos grupos, tá? Para quem observa um pouco, de vez em quando vocês vão olhar nos grupos. O nosso grupão, vou falar aquele grupo moradores lá, ele é bloqueado, ele tem um sistema de segurança que ele fica restrito, você não consegue tirar print, você não consegue copiar mensagem, não consegue fazer muita coisa, porque alguém lá, eles fazem isso, né? Eles vão lá e bloqueiam, e isso aí é uma ferramenta do WhatsApp. Só que de quando em quando eu percebo que alguém desbloqueia aquilo e bloqueia novamente. O que eu imagino que essa pessoa está fazendo? Ela desbloqueia, tira os prints que ela entende que é necessário para alguma coisa, seja lá o que for, e depois bloqueia de novo para que outras pessoas não possam fazer isso, tá bom? Então, por que eu estou dando esse recado para os meus amigos? Existe uma lei no nosso Código Penal, na nossa lei, no Código Civil, que é a lei da calúnia. O que é a lei da calúnia? Você não pode acusar uma pessoa de um crime onde não existe provas. Tá? Vocês lembram que o síndico, na resposta dele, ele falou que não deixaria, né? Ele iria proteger a honra dele, não iria permitir que pessoas, né, ferissem a honra dele, e ele está certo, tá? Ele está certo. Se a gente não tem prova nenhuma de roubo, de desvio, de dolo, nós não tem que sair dizendo essas coisas. Por quê? Porque se dissermos, estamos cometendo um crime, né? A sociedade nossa, ela, por mais que a gente pense, muita coisa errada, mas ela evoluiu ao ponto de nos dar o direito, né, de ficar tranquilo, e foi processado pela mãe porque batia nela. Um exemplo, tá? Então, se a pessoa não tem uma prova disso, e ela disser isso, gente, essa lei é para proteger mesmo, para nos proteger mesmo, tá? Eu falo que quando, há uns 20 anos atrás, lá perto da onde eu morava, em São Mateus, um rapaz estava tirando foto perto de um rio lá que a gente morava, e foi bem numa época que estava tendo uma pessoa atacando as mulheres lá, e ele foi acusado de ser uma dessas pessoas, e a galera linchou ele, né? Bateu nele, jogou paralelepípedo, jogou ele dentro do rio. Eu lembro que chegou uma ambulância, levou ele embora, não sei se ele sobreviveu, morreu, então assim, quando eu cheguei já tinha acabado de acontecer, o pessoal comentou. E depois foi descobrir que ele não tinha nada a ver, era uma pessoa que estava ali tirando foto, era um fotógrafo lá e ninguém conhecia a pessoa. Então essa lei é para nos proteger de nós mesmos, tá bom? Então, um recado para os meus amigos, seja lá qual for a informação que você recebeu, se não tiver uma prova, tome cuidado para quem e onde você diz essas coisas, porque senão você corre o risco de ser processado e, paciência, você vai ter que responder por um crime, beleza? Então, esse é um recado de hoje. O que a gente precisa fazer, gente? Nós precisamos nos concentrar no que nós temos de concreto, tá? O que nós temos de material nesse momento? O que nós temos de material é o seguinte: acharam algumas coisas estranhas nas nossas contas em 2024, foi contratada uma auditoria, e a auditoria apontou cerca de 2 milhões de uso de dinheiro de má gestão. É isso que nós temos, e isso é o suficiente, não importa as outras histórias que você ficou sabendo de pessoas que estão gerindo
condomínio, não importa. O que nós temos de concreto é isso, e é em cima disso que nós precisamos trabalhar. Isso é o suficiente para nós tomarmos as decisões que nós estamos tentando tomar. Reprovar as contas, depois movimentar para que o Ministério Público tenha acesso a essa auditoria, se eles precisarem de investigar mais, saber mais o que está acontecendo, que eles possam tomar as medidas cabíveis. Então isso é o suficiente, tá bom? Então não cometam esse erro, por favor, porque senão vocês podem ser processados, vai ter que gastar com advogado, vai ter que gastar. O estresse do momento aí pode levar a gente a fazer isso, mas tomem bastante cuidado. Então vamos lá. Destaques importantes aqui para a gente finalizar hoje, no vídeo de hoje. Gente, nós fazemos questão que você esteja presente na Assembleia. Presente, esteja lá. Ó, você, assine o documento e esteja presente você. Por quê? Porque é bom que você veja o que está acontecendo. Tá bom? A procuração, eu já vou dizer de novo aqui, a procuração ela tem que ser uma segurança e o último caso. Segurança em que sentido? Quando... No meu caso aqui, eu deixei uma procuração com uma pessoa e na próxima eu posso deixar com duas, né? De repente aquela pessoa também não pode, né? Mas eu posso deixar procuração com duas pessoas da minha confiança, mesmo eu planejando estar lá. Porque pode ser que no dia, na hora, aconteça alguma coisa, a gente não sabe. A gente não tem controle do que acontece no nosso dia a dia. Então pode ser que aconteça alguma coisa e eu não estiver presente. Eu gostaria que o meu voto, né, fosse considerado, tá? Essa é a procuração por segurança. E a outra é assim, tem pessoas que nunca conseguem ir mesmo, tá? Mas é importante que elas entendam o que está acontecendo e quando for entregar a procuração na mão de alguém, entregue na mão de alguém que ela confie e pelo motivo certo, eu sei o que está acontecendo, não é uma informação atravessada, eu não estou, as pessoas não estão mentindo para mim, eu estou tomando essa decisão aqui por empolgação, não, eu sei o que está acontecendo, eu sei que nesse horário, de semana à noite, sei lá, eu faço faculdade, eu trabalho à noite, eu não consigo ir, então eu já deixo, então em último caso, já deixo a procuração. Tá? Por que isso é importante, gente? Todas as vezes que a gente recebe um convite lá, uma convocação para a Assembleia, em todas elas vai ter uma frase, né? Vai ter alguns dizeres que tem que ser o dono, não pode ser ou por procuração e tal, mas tem uma frase que ela me chama a atenção, tá bom? A frase ela diz o seguinte: salientamos que a ausência na Assembleia pressupõe a concordância com as decisões tomadas, tornando-as obrigatórias a todos os condôminos. Vocês entenderam isso? Ou seja, se por algum motivo você não puder ir e não deixou ninguém para te representar, o documento ele já está dizendo assim, ó, você de alguma maneira concorda com a decisão tomada e vai se tornar obrigatório a fazer o que for decidido lá. Ou seja, se você discorda que seja aprovada aquelas contas e elas forem aprovadas na sua ausência, pronto, você, né, se tornou, de certa maneira, aquilo ali se tornou parte da sua vida, parte da sua decisão. Então, essa é uma informação importante. Então, e para finalizar aqui, gente, essa semana a gente vai tentar fazer uma reunião com algumas pessoas. E o que a gente quer criar meios para que as informações sobre o que está acontecendo chegue para o máximo de pessoas possíveis. Tá? Para o máximo de pessoas possíveis. Por que isso, gente? A gente percebe que muitas pessoas elas estão alienadas do que está acontecendo. A correria do dia a dia, canseira, ela chega, senta, quer assistir alguma coisa, já trabalha demais, as condições dela tá tranquilo o suficiente para quanto que é esse mês? É isso, eu vou pagar, paciência, tá caro, mas vou me preocupar em trabalhar e isso. E às vezes as pessoas não têm o conhecimento. E isso é perceptível, né? No dia que eu saí ligando para todo mundo aqui da minha torre, eu diria que uma boa parte eles, assim, o que é? Falar sobre tal coisa, não vi, não estou sabendo, entendeu? Então a gente vai tentar criar meios para que as informações cheguem. Um dos meios que a gente criou, né, foi colocar lá as cartinhas nas caixas dos correios, né, uma maneira de chegar às pessoas, né, a gente não consegue medir o quanto isso foi produtivo, né, eu espero que tenha sido produtivo, mas a gente vai criar outros meios para que essas informações, as informações que realmente precisam ser consideradas, cheguem nas pessoas, tá bom? E nós vamos dar orientações para que cada um tenha em mão a facilidade, né, fácil a informação e de repente um meio para que aquela pessoa possa entregar uma procuração ou tirar alguma dúvida com vocês, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Desculpe aí, não consegui gravar no fim de semana,
mas eu espero aqui que o canal possa estar ajudando vocês, né, possa estar ajudando o movimento para que a gente possa alcançar o objetivo que nós queremos, tá bom? E de resto é isso, tá bom, pessoal? Valeu, eu vou tentar até quarta-feira gravar mais um vídeo para dar algumas outras orientações. A gente se vê por aí. Valeu!